Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui no nosso podcast, né? O Kardecast, que é o podcast da Casa Espírita, aqui da Associação de Estudos Espíritas Allan Kardec, de Salto de Pirapora, São Paulo. Estamos muito felizes de estar aqui continuando este trabalho que está ficando muito legal. Quem está vindo pela primeira vez, muito bem-vindo. Quem já está acompanhando o nosso trabalho, já viu que tem vários podcasts, né? Já gravados. Compartilhem, curtem, interajam com a gente, tragam ideias, sugestões, tragam materiais, que a gente quer realmente que esse canal seja um canal de mão dupla, tá bom? Então, meus amigos, nós vamos fazer a oração inicial para o início do nosso podcast, pedindo a bênção, proteção, esclarecimento e luz para que a nossa conversa aqui transcorra da melhor maneira possível, sempre trazendo a nós como canais da espiritualidade superior. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse nosso trabalho. Que assim seja. Hoje nós estamos aqui muito felizes com meu amigo e colega Luiz Brito. O Luiz Brito, ele é médico oftalmologista, tem formação de córnea e transplantes lá no Hospital Oftalmológico de Sorocaba, que foi quando eu conheci ele, e ele atua agora como médico e também como espírita em Santos. Então, Luiz, dê boas-vindas para o nosso pessoal do canal, te introduza um pouquinho. Quero agradecer imensamente o convite, porque sempre, quando existe uma oportunidade de a gente falar sobre Jesus e Espiritismo, sempre é uma oportunidade da gente se renovar, se entender e realmente trazer boas energias para o nosso dia. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado à casa que me convidou, é uma oportunidade imensa. Eu tenho a oportunidade de trabalhar dentro do Espiritismo faz mais ou menos uns 20 anos. É um tempo muito curto, né? Pelo período da eternidade que nos aguarda. Mas é um período que já me ajuda muito no nosso dia a dia. E principalmente no trabalho que eu compartilho com o Gabriel, que é em relação à parte da oftalmologia. E que me renova a cada dia e a cada oportunidade da gente conversar sobre Jesus e Espiritismo. Maravilha. Eu concordo com o Luiz. Eu acho que quando surge uma brecha, uma oportunidade de nós podermos conhecer mais como Jesus trabalha, conhecer mais esses meandros das atuações do plano espiritual aqui, e a gente poder também participar ativamente com isso, faz com que a nossa vida tenha um propósito um pouco mais profundo, e esse propósito ele vai se engrandecendo, vai mudando e vai impactando nas outras áreas, né, da nossa vida. Uma coisa que eu queria perguntar para você, Luiz, é assim, como é que tu chegou no Espiritismo? Me conta um pouco a tua história, porque você tem família que não é espírita, né? E como é que, para você, um médico, uma pessoa que buscava ciência, razão, acabou indo para a área espiritual? A parte do contato em relação à parte espírita, realmente a minha família é predominantemente católica, né? Mas eu tinha minha avó materna, ela era aquelas benzedeiras de bairro, né? E eu tive a oportunidade uma vez de acompanhá-la, na verdade, numa reunião de espíritas, numa casa que antigamente se fazia muito. Isso quando eu morava em Campo Grande. E eu tive a oportunidade de receber um passe e para mim aquilo me chamou muita atenção, me tocou espiritualmente. Mas depois isso, como minha família é predominantemente católica, isso naquele momento não aconteceu. Lá pelos meandros do começo de 2000, eu tive a oportunidade, depois da formação na graduação de medicina, eu tive a oportunidade de ir a um centro espírita em Santos. Bom, eram colegas que me chamaram para o centro espírita
E tive a oportunidade daí quando chegar lá no centro, como as coisas não são por acaso, estava bastante cheio e os meus amigos ficaram e eu fui parar lá na frente. Eu falei assim, não, né, depois eu pensei, nossa, se eu fui parar lá na frente é porque eu precisava ouvir. Sobrou a vaguinha só lá na frente. Lá na frente, lá na frente. E a partir daí, no centro espírita que eu frequento lá em Santos, os meus amigos nunca mais foram ao centro e eu estou lá até hoje, desde 2003. Então, Olha, assim, as coisas... Eles que me convidaram para ir ao centro. A partir daí, depois de 2, 3 anos, eu comecei a estudar no mesmo centro, o Centro Espírita Chico Xavier, em Santos. E a partir daí a oportunidade de trabalho sempre surgiu. A gente começou a estudar, a gente começou a fazer um trabalho de assistência espiritual na parte da mediunidade, não às vezes como médium, mas às vezes como um elemento de apoio, como doutrinador, e depois surgiu por algumas situações da vida peculiares, onde eu compartilhei com o pessoal do centro, eles acreditavam que existia uma mediunidade a ser aproveitada e a partir de hoje eu consigo ajudar através da psicofonia toda segunda-feira, que é uma oportunidade de trabalho para mim, a oportunidade de renovação espiritual, porque quando a gente trabalha dentro do centro espírita, a gente não os mais ajudados somos nós mesmos. Então, assim, com certeza. Isso aí e essa oportunidade hoje eu aproveito, hoje eu estou aproveitando até hoje e estou nessa jornada espírita até hoje. E uma coisa interessante é que a medicina, os teus colegas médicos que sugeriram o espiritismo para você, né? Que me chamaram para vamos no centro. Vamos no centro, né? E me fala um pouco isso agora você, desde 2003, conhecendo a doutrina, como que ela impacta na nossa área, né? Porque eu sou médico, você é médico, nós somos oftalmologistas, cirurgiões. Sim. E isso faz com que a gente entre em contato com situações muito difíceis, muito complexas, e nós vamos vendo que por trás daquilo ali tem a parte espiritual, né? Sem dúvida. Como é que isso como é que isso impactou? Como é que você percebe isso na tua prática médica, as doenças e a espiritualidade? Não por acaso também, eu comecei a estudar no momento que eu comecei o meu estágio aqui em Sorocaba. Então, assim, são duas coincidências que aconteceram. E o que o Espiritismo traz no dia a dia, no diferencial talvez de um atendimento médico, é você perceber muito além da doença que o paciente tem. No nosso caso, o paciente tem uma doença num lugar peculiar do corpo humano. Se a gente for técnico, a gente vai só se atentar ao olho. Mas a gente sabe que existe uma pessoa ali por trás, existe um espírito, além de tudo, ali por trás. E entender esse contexto numa abrangência maior, você nos auxilia a entender que a doença ela acontece, ela começa no contexto espiritual. Então, qualquer tipo de alteração. Então, às vezes, existe como o paciente reage à doença, como eu explico a doença para o paciente, tentar entender alguma nuance da vida dele que pode estar atrapalhando no tratamento daquele tipo de alteração. Mas além de tudo isso, de você entender que você está ali para auxiliá-lo. Independente de se você você vai devolver a visão para o paciente ou se você vai conseguir ajudá-lo de uma forma plena, mas você ampará-lo naquilo que ele precisa, porque nós vivemos num mundo onde as coisas estão muito aceleradas, as coisas têm que acontecer de uma forma muitas vezes rápida. Muito despersonalizado, né? Isso. Então, assim, você às vezes dá um sorriso, dá um bom dia,
fazê-lo sentar e exprimi-lo, exprimir para o paciente que você não é só um médico, você também é um ser humano. Então, você humanizar o atendimento foi a principal coisa que o Espiritismo trouxe na minha prática diária de oftalmologista. Que é a fraternidade, né? Sim. Que é o bom samaritano ali, Sim. né? Nós, como médicos, nós não iremos pedir para o paciente mudar a religião, mudar quem ele é. Nós vamos estar lá para auxiliar sem julgar, sem criticar e acolher como um ser humano, né? Com certeza. Que faz com que a nossa profissão sempre esteja meio misturado com a parte espiritual, né? Então, já desde o passado, milênios e milênios, quem eram os médicos, né? Os pajés, os druidas, os terapeutas, os magos, todos eles eram também da parte espiritual, mas eles também eram ajudadores, eles eram as pessoas chamadas. Coincidentemente, tu falou da tua avó, né? É isso. Que é benzedeira. A minha avó também era benzedeira e ela usava chás, pomadas, que ela criava, xaropes para as tosses, simpatias, e aquilo também para mim era muito interessante. Então tu vê que a parte espiritual junto com a parte terapêutica, obviamente que naquela época muito mais carente do que a nossa, então o benzedeiro e a benzedeira eram os grandes médicos para quando as pessoas não tinham acessibilidade, né? Sem dúvida. E agora nós estamos fazendo um caminho reverso. A gente está com uma parte técnica, uma parte profissional muito bem, e está entrando de novo um pouquinho a parte espiritual. E a parte de Jesus mesmo, de olhar a pessoa como um ser humano, né? Exatamente. Porque no dia a dia é muito difícil, né, Luiz? A gente atende muitas pessoas, foca muito na parte técnica. Quando tem muitas cirurgias no mesmo dia, a gente foca muito no que precisa ser feito e acaba deixando um pouquinho de lado o que você falou, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Que a gente precisa ter, é olhar um outro ser humano que tem sonhos, que tem vontades, que tem sentimentos, que tem medos. Sim. E precisa de ajuda técnica, sim, mas espiritual muito maior, né? Acolhimento muito maior. Porque o paciente, ele faz parte diretamente do tratamento. E você melhorar a parte espiritual dele, renova totalmente, te ajuda no tratamento da parte material, da alteração, da doença que ele tem. Então, esse auxílio que você tem, essa possibilidade de você trazer esse acolhimento que nós temos oportunidade de ofertar, além da parte técnica, isso muda a forma como o paciente encara aquela dificuldade, aquela doença que ele tem, e às vezes o resultado final certamente é interferido diretamente nesse envolvimento espiritual, nessa melhora do íntimo do paciente, dele entender, dele participar e de eles também se melhorar nesse ponto. Mas isso não da forma explícita mas através de uma boa palavra, às vezes de uma palavra de ânimo quando ele está totalmente desanimado, ou às vezes quando a gente não tem a alternativa de às vezes trazer um resultado que ele espera, mostrar que existem outros caminhos que podem fazer com que ele possa se tornar, encarar aquilo de uma forma, e às vezes um caminho que ele possa realmente se melhorar também. Porque quando surgem algumas dificuldades, principalmente na nossa parte física, é uma oportunidade que nós temos da gente nos observar de como nós estamos tocando a nossa vida e também de trazer uma oportunidade de se melhorar, porque a oportunidade de melhora, ela sempre surge, mas a gente não se atenta nessa oportunidade. E nós estamos aqui, espíritos em evolução, né? E nós estamos sempre se melhorando. Como diz estava lendo uma passagem, porque o Allan Kardec fala sobre espíritos errantes. Ele faz uma pergunta no livro do Espiritismo que fala: quais são os espíritos que não são errantes? São os espíritos que são os espíritos puros, que não precisam reencarnar. Se nós estamos reencarnando, que nós precisamos nos depurar. Então, nós estamos errantes aqui entre os planos. Exatamente. Estamos em processo
de melhora, de aperfeiçoamento. E toda a oportunidade de melhora, de melhora, de entendimento, de aprendizado, de entender o que está acontecendo, é uma oportunidade da gente se renovar espiritualmente. E a doença, ela vem como muitas vezes o pontapé espiritual para a pessoa sair daquela situação mental, espiritual, familiar. E tem muitas pessoas que vão para a espiritualidade e ficam lá. Sim. E se renovam frente às doenças, né? Sem dúvida. Eu queria perguntar para você também, porque a nossa área, nós como oftalmologistas, ela é muito simbólica, né? Sim. A nossa profissão ali, eu acho assim que, principalmente a parte da visão, do enxergar, ela está muito ligado com a percepção de mundo das pessoas e com a esperança, né? Sem dúvida. Então, quando as pessoas têm problemas de visão, a maioria fala para mim assim, doutor, eu não tenho medo de ter câncer, eu não tenho medo de ter acidente, mas de ficar cego, eu tenho medo. E é mais importante para mim que a minha vida eu estar enxergando. Sim, eu vi essa palavra ontem. A gente escuta isso dos pacientes e Jesus, quando ele veio aqui para este mundo, quando ele estava aqui com a gente, muitos dos seus milagres e buscas foram em relação à visão, à cura de cegos. Sim. E a mudança de olhar, né? Quem tem olhos para ver, que vejam. Se o teu olho é puro, se o teu olhar é puro, todo mundo será bom. Se você se olhar com amor, você vai estar com Deus já. Sim. Então Jesus usava muito do simbolismo visual. Sim. Conta para mim um pouco nessa área aí profissional tua, com a parte espiritual, como que a gente pode tentar colocar um propósito visual, de uma visão espiritual no nosso trabalho e para as pessoas, né? Sim. Quando ele fala, eu acredito, né? Quando ele fala que vocês tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir, é a oportunidade de você se atentar o que você está observando. O que no dia a dia te chama a atenção. O que o seu ouvido percebe, o que ele dá atenção, o que você traz para a sua vida e absorve da sua visão do que você enxerga para você. E o do que você enxerga, como você encara, ou qual é o valor do que você observa. Então, quando Jesus chama-nos a atenção, é exatamente dos valores que nós temos que trazer às nossas vidas. Quando você dá atenção a alguma pessoa que te perturba, ou uma pessoa que, vamos dizer, te atazana, que você ouve, você fica perturbado, é que você, vamos dizer assim, você perturba você espiritualmente. E se você fica da mesma forma, olhando, observando situações difíceis, situações de sofrimento, entre outras coisas, a gente sabe que é inerente ao mundo que a gente tem. Mas o ponto de vista que você traz nessas situações que a gente vive, que é talvez o ponto crucial que Jesus chama a nossa atenção. Então, se você tem os olhos de ver, de você trazer ao seu dia a dia sempre a parte que possa nos dar um alicerce, nos dar uma renovação, nos dar um propósito de você continuar e acreditar que tudo que nos acontece é sempre para a gente viver melhor, a gente nos tornarmos melhores, você vai por um caminho árduo, mas mais fácil. Mas se você, no seu caminho, você só observa espinhos, só observa situações difíceis, mas você não vislumbra lá na frente que o jardim chegará à nossa vida, né? Um jardim cheio, florido, com um aroma muito interessante, a gente realmente não vai conseguir passar esses momentos difíceis que nos acontece exatamente para que a gente nos renove a esperança, renove a perseverança que Cristo sempre nos pontuou, porque todos aqueles que nas passagens do Cristo, eles
foram curados pela fé dele. A própria fé, pela né? própria Jesus os curou porque Jesus o magnetismo dele facilitava, mas eles só foram curados porque eles acreditaram, eles queriam aquilo e buscaram aquilo. Eles acreditaram. Uma passagem que me toca muito é a passagem da mulher impura, em que ela acreditou que ela só tocar na veste de Jesus Cristo, ela receberia a cura. E exatamente isso. E Jesus não, ele só percebeu que aconteceu, ele só percebeu alguma coisa quando ele sentiu que ela tocou, mas ele nem sabia quem era ela. Então, Jesus intencionalmente nem fez a cura dela, ela buscou a cura dela. Então, talvez o contexto desses olhos, da percepção da nossa sensibilidade que o nosso corpo material nos traz, que é principalmente os olhos e os ouvidos, é perceber, enxergar e buscar aquilo que vai trazer talvez a sua cura ou trazer um caminho melhor, uma jornada mais tranquila. O que você falou, Luiz, é uma coisa muito interessante, porque assim, quando a gente está frente a uma doença, principalmente a doença da visão, a pessoa traz consigo muitas crenças, né? Muitos padrões mentais de uma visão de mundo muito pesada, Sim. Muito ruim, muito escura, muito tenebrosa, e de um futuro que você falou uma coisa muito bonita, é um jardim florido e perfumado. Para muitos, às vezes, o futuro para eles é um escuro, sombrio, mal cheiroso. Sim. E por anos a pessoa cultiva, às vezes, essas crenças que deixam ela sem a visão mesmo. Sem dúvida. E eu acho que isso pode ser... Eu percebo muito assim nos pacientes que vêm... Comigo vêm pacientes, às vezes, mais dramáticos que você, porque eu lido com retina, com descolamento de retina, com hemorragias, com Sim. traumas... E as pessoas vêm com uma carga de desespero muito grande. Sem dúvida. E, ultimamente, eu tenho tentado integrar a parte espiritual. Eu não tenho tanto separado o que eu acredito. Eu peço por paciente, falo, olha, você tem alguma crença? Tenho, acredito em Deus. Ou... Eu falo, então, meu amigo, se tu acredita nisso, eu preciso da tua ajuda. Sem dúvida. Você vai começar a mudar a tua mente, vai começar a acreditar em esperança, vai começar a encontrar um propósito espiritual porque tu está vivendo e pedir ajuda para Deus, que vai me ajudar a fazer meu trabalho. Sem dúvida. Então eu tenho trazido ativamente o meu paciente para o lado espiritual, se ele me permite, porque eu pergunto, você tem alguma crença? Se ele diz não, eu vou respeitar, fazer meu trabalho. Agora, se ele tem, na própria crença dele, eu falo, olha, utilize dos recursos que você tem para que essa tua visão ela saia deste padrão e venha para um padrão de que tudo é aprendizado, tudo é treinamento, não é uma punição que tu está tendo, mas mais um processo de despertar espiritual utilizando a visão, que é simbolicamente muito importante. Muito importante. Né? Fala um pouquinho sobre os transplantes, porque assim, o Luiz... Ele tem formação em córnea, que aqui no Hospital Oftalmológico, na nossa época, nós fazíamos muitos transplantes. Até eu que não segui nessa área, fiz centenas de transplantes na minha formação. E o transplante, além de ser tecnicamente, né, muito complexo, ele lida com um órgão de alguém que faleceu, ele lida com a recepção, com o doador, com o receptor, com todo um processo ali que materialmente, tecnicamente é difícil, mas imagina espiritualmente isso, né? Então fala um pouquinho sobre isso, porque o pessoal tem muita curiosidade de como o transplante, como é que deve ser na parte espiritual, pegar uma córnea de um espírito que tem um perispírito diferente, colocar num outro corpo que tem um outro padrão energético de perispírito, como é que vai ser essa mistura aí, Luiz? A doação de órgãos é um processo materialmente complexo, né? Já materialmente complexo, porque você envolve a perda de um ente querido, e no momento, às vezes, de dor, você tem que abordar, porque existe um tempo específico para você captar um órgão viável para que você ofereça para uma outra pessoa, né?
Eu, particularmente, trabalho no Banco de Olhos da Santa Casa de São Paulo, então eu estou nesse processo de captação de órgãos e doação. E em relação acho que o contexto, né, vai desde o momento em que você aborda um familiar e que ele entende que existe a possibilidade de um momento de um ato de fraternidade, um ato de oferecer a esperança para uma outra pessoa, onde talvez exista a desesperança, ou às vezes existe até o desespero, no nosso caso, pela perda da visão, e assim trazer a possibilidade de ofertar, no nosso caso, uma córnea para uma outra pessoa, realizar o transplante e esse transplante devolver a visão do paciente. Sinceramente, eu fui pesquisar muito na literatura espírita sobre a parte de doação de órgãos, né? E nesse contexto, não existe muitos apontamentos que nos norteiam, né? Eu busquei bastante isso, não só agora, mas por um tempo atrás. Mas se a gente for contextualizado pelo conhecimento espírita que a gente sabe que existe um fluido energético específico, uma energia de cada pessoa é específica. E quando você faz um transplante, você leva a energia de uma pessoa para outra. Acho que o primeiro, talvez o que quebre talvez uma situação que seja um pouquinho mais difícil, talvez da pessoa que desencarnou a ponto talvez de interferir nesse processo, porque quando faz um processo de doação, você emite uma energia para aquela situação que faz com que uma energia que talvez faça com que aquele ato ele imunize algumas situações, às vezes até, porque quando você faz uma doação, por mais que às vezes a pessoa não tenha falado durante a vida, quem decide no nosso Brasil, no nosso país, é algum ente querido que assina a doação. Então não é familiar, às vezes a pessoa deixou ali a intenção, mas no final é a família, são os familiares, isso, né? E talvez esse processo de doação de órgãos, crie uma energia benéfica para aquele que desencarna. Porque a gente sabe que o processo do desencarne, existe um período de perturbação espiritual inerentes a todos, porque a gente está passando por um processo. E todo o processo de auxílio, todo o processo de prece também, e todo o processo de doação, de fraternidade, ele vai remeter àquela pessoa que faz a doação. E quando chega no receptor, quantos não falam, doutor, o senhor tem o nome do... Eu falei assim, eu não posso. O nome do paciente, tem o nome da pessoa que fez. Eu falei assim, olha, independente de quem seja, se você faça uma prece por ele, vai chegá-lo de qualquer forma. Porque quando a gente direciona uma energia, uma prece, e a gente sabe, isso vai chegar naquela pessoa que fez a doação. Que ainda mais está aqui, né? Sim. Então tem uma conexão ali. Tem, sem dúvida, a pessoa tá sentindo. Eu tenho relatos assim na época quando eu voltei para Caxias, Luiz, eu assumi o banco de olhos junto com o Eduardo Della Justina, sim, né? Sim. Que é o nosso amigo lá. Sim. E eu comecei a fazer mais transplantes. Comecei a fazer muito mais transplantes que retina naquela época, porque não tinha transplantadores lá em Caxias ainda, sim, que assumiam pelo SUS, pela toda essa parte. E começou todo esse processo de a gente entrar em contato com essas pessoas, né? E uma coisa muito interessante, assim, que a gente percebia é que tinha muitas pessoas que às vezes recebiam a córnea e não estavam muito preparados, sabe? Sim. Se sentiam meio mal, se sentiam confusos. Eu tive alguns pacientes que falavam que estavam se sentindo diferentes emocionalmente, ou mais perturbados, ou sensações diferentes, às vezes muito felizes. E talvez tinha a ver com essa parte
dessa recepção, às vezes, do agradecimento. Eu acho que quando você agradece, quando você tipo, você devolve aquele ato para aquela pessoa que fez por você e devolver sua visão, Perfeito. você anula qualquer tipo, talvez, de processo negativo, de alguma coisa que Que é causa alguma totalmente situação. diferente, né? De receber uma lente intraocular, de receber uma prótese, ou de receber um órgão de alguém que faleceu. Então, você falando uma coisa que é uma coisa que eu falava, você precisa primeiro agradecer grandemente, porque o que você recebeu não tem valor, não tem dinheiro, não tem preço. Não dá nem para precificar. Aqui no nosso Brasil é proibido a gente precificar órgão, porque não tem valor. É uma doação de algo inestimável. E a pessoa tem que agradecer, tem que estar numa postura de humildade para aquela córnea fazer a função dela. Sem dúvida. Porque se a gente minimiza ou trata mal, aí muitas das rejeições, muitos dos maus tratamentos Às vezes até inexplicáveis, né? Às vezes situações inexplicáveis, porque transplante às vezes é uma incógnita. É uma incógnita. Que a gente, como nós às vezes não conseguimos perceber, porque a gente está num corpo mais denso, né? Além realmente da realidade espiritual, mas existem nuances, às vezes, de um paciente que faz um transplante de córnea, acontece uma situação peculiar que às vezes você não entende muito bem o porquê está acontecendo aquilo, ou acontecendo de uma forma típica. Pode estar no contexto espiritual, sem dúvida, porque o ato de você doar um órgão, um desapego, e o ato de você receber um órgão de uma pessoa também, de uma outra pessoa que você nem sabe quem é, que você não conheceu, e que você valorizar aquele ato e valorizar a possibilidade que você tem de melhorar a sua visão pelo ato de uma outra pessoa desconhecida, mas como que eu posso agradecer? É exatamente a prece, a possibilidade de você agradecer só com o pensamento, certamente chegará nela, porque ela entende, e deve ter algumas situações que ela talvez até vá, já teve pacientes que falou que chegou que tem uma mediunidade um pouquinho mais forte, que apareceu uma pessoa na casa dela e ela percebeu que era a pessoa que tinha doado o órgão, entendeu? Olha que interessante. E ela falou assim, seu Luiz, perguntou ao Dr. Luiz, era um homem, não sei o quê. Daí eu falei assim, eu não posso falar, mas depois eu fui ver, era realmente um homem, enfim. Situações e ele foi falar Imagina o comigo, que tem por trás, né, Luiz? Imagina o que tem por trás de uma doação de órgãos. E o que você falou, uma coisa muito interessante. Quando a família perde um ente querido e eles resolvem pela doação, entra em ação uma das forças mais poderosas de cura que existe, que é a esperança. Sem dúvida. Naquela família que eles já não têm mais aquela pessoa viva, eles têm uma esperança de que aqueles órgãos mantenham de alguma maneira uma ligação com aquela pessoa amada. Além disso, a pessoa que recebe começa a ter uma esperança de querer continuar a viver. E a esperança, ela é um sentimento espiritual, é um sentimento de Jesus, e a gente pode usar essa força ao nosso favor. Sem dúvida. No BOS, eles fizeram um mural, estava falando pro Luiz ali, e eles colocaram uma frase que simboliza o trabalho do Banco de Olhos de Sorocaba, que é o Banco dos Transplantes, que a frase é a seguinte: onde há luz, há esperança. Onde há escuridão, a fé insiste em se irradiar. Sim. Este é o mural que tem no Banco de Olhos de Sorocaba. Para vocês verem que num ambiente que é um dos maiores transplantadores de córnea deste país ou do mundo, a frase que eles escolheram é uma frase espiritual. É uma frase onde a gente precisa colocar para as pessoas que perderam seu ente querido, colocar para as pessoas que recebem a córnea e para os médicos e colaboradores a grandiosidade deste processo. Desse processo. Que é a esperança, que é um mundo melhor, que é ver luz, que é ver algo melhor. E assim, nós não podemos não falar para o paciente isso, mas eu acho, sabe? Eu acho que nós como médicos agora temos que falar, olha, meu amigo, tu tá recebendo algo que é
muito maior do que uma parte material, que um pedaço de carne, não é um insumo, não é uma coisa maravilhosa sem preço, né, Luiz? Sem dúvida. E isso, assim, começar a falar mais, eu estou começando a falar mais, falo mais com meus pacientes, trago eles para mim, para a gente conseguir ter então, importante essa parte da esperança, né? Sim. Tu sabe que eu estou preparando uma palestra sobre esperança e a parte da visão, né? E eu estava buscando materiais sobre esperança na parte espiritual e na parte bíblica. E eu entrei com o prefácio do livro Parnaso de Além Túmulo, que o Chico Xavier escreveu, que foi o primeiro livro do Chico. E no prefácio é Humberto de Campos que faz o prefácio. E ele fala assim que o mundo, que as pessoas, os vivos estavam desesperançados, estavam perdidos na escuridão. E o plano espiritual resolveu intervir. E ele fala uma coisa muito bonita. Na escuridão, da desesperança, os mortos se levantam. E de pé os mortos, está escrito lá, de pé com os mortos, porque eles vão começar a devolver o propósito da reencarnação, o propósito da vida e a esperança de volta para a população. Então, assim, o simbolismo de a gente colocar a visão, colocar um transplante, colocar um auxílio médico como uma intervenção espiritual na vida da pessoa, faz com que aquilo tenha um peso, assim como a mulher impura que você falou. A pessoa ela se sente parte de uma coisa tão grandiosa que transforma a vida dela. Sem dúvida. E é isso que para mim, assim, eu tenho colocado em prática mais, né, Luiz? Fala um pouquinho também, Luiz, do teu trabalho lá no Centro Espírita também, sabe? E como assim, porque o que vai acontecendo, comigo pelo menos, é que é muito parecido com a medicina, né? A gente vai lá, faz um atendimento fraterno, que é quase uma consulta, ajuda a pessoa espiritualmente, a pessoa vai melhorando de saúde, melhorando mental, e a gente vai trabalhar também, é meio parecido, parece que as coisas meio se interconectam e fica meio uma coisa só, como se fosse a espiritualidade é uma forma terapêutica, nosso trabalho é medicina, que também é terapêutico, e a gente vai encontrando pontos de conexão com aquilo tudo e ver que é uma coisa só. Uma coisa só. Fala um pouco sobre isso, cara. O trabalho dentro da casa espírita, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de nós sermos auxiliados. Quando a gente tem a oportunidade de estender a mão para alguém, de ouvir uma pessoa, de estudar, ter a oportunidade de estudo e oferecer o que você estudou dentro de uma palestra, é a forma que nós temos de nós sermos auxiliados. E dentro do trabalho espiritual, dentro do trabalho espírita que eu faço no Centro Espírita Chico Xavier em Santos, eu já trabalhei como passista, mas hoje, pelo tempo, eu faço um estudo na segunda-feira e a gente faz uma assistência espiritual através do trabalho mediúnico na segunda-feira à noite. Eu até me emociono em relação a isso, porque a gente, quando a gente tem uma oportunidade dessa, às vezes no primeiro momento fala assim, nossa, mais uma coisa que você tem que fazer, alguma coisa que você tem que se não ir para sua casa, enfim. Mas é uma possibilidade tão grande de você entender o que passa com você mesmo, né? Porque quando você tem alguém ali que precisa de ajuda, você oferecer uma fraternidade, um momento de esperança,
você oferta a você mesmo essa possibilidade. Porque quando você conhece a dor do outro, você sabe que a sua dor é muito pequena. Então, eu acho que essa possibilidade de você estender a mão, oferecer a caridade, que está dentro das possibilidades, porque a caridade, além da caridade material, existe a caridade de sentimento, caridade espiritual, que você pode estender muito além. Claro que a caridade material, muitos carecem, e as casas espíritas, elas existe a necessidade de suprir essa falta, que é a parte que muitos não têm. Mas, em relação à parte do atendimento espiritual, é uma situação que me renova muito, que me dá suporte para que eu consiga oferecer o que eu tenho de melhor para os meus pacientes no dia a dia. Porque nós também somos falhos, nós também temos momentos de dificuldades, nós temos momentos de desesperança, de intemperança. E quando você traz o contexto espiritual para dentro da sua vida, que o centro espírita te proporciona através do conhecimento e do trabalho, eu falo que é sem palavras, que eu não consigo falar com o que muda. O que é bonito, né? Assim, mas é uma coisa que a gente mexe. Sente e assim, é só agradecer. Você falou uma coisa muito interessante. Para quem não sabe, às vezes o médico é uma das pessoas que menos se cuidam, tá? Sim. A gente cuida de todo mundo, mas os médicos, como eles acham que eles são um pouco autossuficientes, eles acabam, às vezes, não abrindo essa parte emocional, às vezes até o excesso de trabalho com má alimentação, com sono irregular, com autoexigência, uma autocrítica extremamente alta, e a gente acaba não tendo, às vezes, um espaço para poder se permitir ser ajudado, tá? Sim. Se permitir uma ajuda. E o que as tuas palavras, eu vou fazer as minhas também, porque é num centro espírita que quando eu chego lá eu falo, meu Deus, eu preciso de ajuda. Sim. Eu não estou bem hoje, eu não sei o que eu estou fazendo, eu tenho desesperança, será que meu trabalho é bom? Será que meu propósito é bom? E aqui, no meio deste ambiente de acolhimento crístico, eu me permito receber um pouco de ajuda, tá? Porque muitas vezes a gente não se permite ser ajudado. E muitos colegas nossos caem, se desesperam, morrem por estafa de trabalho, morrem por N razões. A expectativa de vida da nossa profissão é quase 20 anos menor do que a população brasileira. Aqui em São Paulo a estatística está em 57 anos. A expectativa de vida de um médico. Baixa, né? Por causa desse falta de autocuidado. Sim. A gente olha e não internaliza um pouco isso. Então a parte espiritual para os médicos, para os ajudadores, para todos os profissionais da área da saúde, é vital para a gente não entrar em colapso mental, não entrar em burnout, não entrar em loucura, porque é muito difícil o que a gente pega. Então, Luiz, o que você falou foi maravilhoso, assim. Quando a gente começa a ajudar alguém utilizando da espiritualidade, nós somos o primeiro receptáculo dessa ajuda. Sem dúvida. E isso é maravilhoso, sabe? Eu acho que essa chama para... Aqui nós temos um colega que não tem vergonha de dizer que é espírita, que quer seguir Jesus, que quer crescer, assim como eu. Eu convido a todos os profissionais da área da saúde, médicos e quem quer que seja, para poder buscar a espiritualidade da forma que vocês quiserem, tá? Não sem dogmatismo. Se quiserem buscar o espiritismo, estaremos de portas abertas para mostrar a nossa trajetória. Mas se vocês quiserem seguir a parte evangélica, católica, umbandista, o que for, vocês, por favor, busquem, porque isso vai agregar na vida de vocês saúde mental, psíquica, espiritual, física,
para vocês ajudarem melhor os seus pacientes. Outra coisa, Luiz, nós estamos agora chegando mais no final da nossa conversa, que foi rápida, foi boa. Daria para a gente ficar muito tempo aqui, né? Mas eu sempre peço para os nossos convidados darem uma mensagem, sabe? O que você acha que neste momento, neste contexto espiritual do mundo, do Brasil, da tua profissão, do ambiente de trabalho, precisa ser feito? Ou uma mensagem final para os nossos amigos? O que você acha que a gente precisa guardar da nossa conversa aqui? Assim, atualmente, no nosso dia a dia, hoje a gente vê, se a gente for ligar a televisão ou até pelo próprio celular, a gente vê um momento de... Eu vou descrever como muito confuso. Talvez numa situação, talvez numa qualificação até um pouco aquém do que pode estar acontecendo. E quando a gente fica focado em situações como que a gente percebe, às vezes situações no nosso país ou fora dele, né? Enfim, guerras, enfim, perturbações, a gente se esquece de se atentar o que está ao nosso lado. A caridade, ela começa em casa. Não começa fora de casa, começa em casa. E se você conseguir transformar o mundo que está à sua volta, mas vou transformar o mundo assim, como? Às vezes você trazendo um bom dia, às vezes você oferecendo uma boa palavra, às vezes você ajudando aqueles que você consegue, porque nós não vamos conseguir abraçar o mundo e modificar o mundo. Mas o próprio Evangelho traz para a gente que o trabalho, a importância de servicinhos, de trabalhos pequenos, o quanto isso é importante para que no contexto geral as coisas se transformem. Então, é fazer o que está ao nosso alcance para que isso se torne uma situação cada vez maior, desde que cada um faça o que é de melhor que você pode ofertar para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela instituição, para o seu trabalho. E aí sim as coisas vão conseguir mudar. Nós não estamos, né, Gabriel, aqui como os missionários. Nós somos espíritos diferentes de Chico Xavier. Nós somos aqui em processos de depuração. E como você falou, errantes. Nós estamos aqui reencarnando. Por misericórdia, Deus deixou a gente na área da saúde, para a gente, por misericórdia de Deus, para a gente poder sair um pouco da gente mesmo e olhar o próximo. Exatamente. Isso é misericórdia, pessoal. Vocês não acham que nós estamos mais evoluídos, não. Pelo contrário, eu acho que geralmente são espíritos um pouco mais que precisam ser trabalhados de uma maneira mais profunda, que seguem a nossa área, tá? E só para a gente trazer o contexto, que os nossos amigos espirituais estão trazendo muitos espíritos que precisam da nossa ajuda, que estão trazendo de espíritos com muitas dificuldades. A gente vê que o mundo existem irmãos que ainda têm atos realmente condenáveis, mas é o nosso momento de ofertar o que nós, se nós já temos um discernimento, alguma coisa melhor, ofertar para esses irmãos uma situação melhor, uma orientação melhor. Muitos realmente não conseguirão, mas aqueles que nós tivermos a oportunidade de auxiliar de alguma forma, não perca essa oportunidade. Sabe que tem uma frase no final do filme da lista de Schindler, que eles deram um anel para o Schindler, agradecendo o trabalho dele por ter salvo as vidas dos judeus lá. E é no Talmud, que é um livro sagrado de estudo dos rabinos, e eles escreveram essa mensagem para ele: quem salva uma vida redime a humanidade inteira. Isso. Então, uma pessoa que a gente consiga trazer para a esperança, trazer para Deus, meu Deus, é uma misericórdia, é uma alegria, é uma coisa grandiosa
como instrumentos de Deus que a gente possa trazer. Com certeza. E eu vou citar o que você falou de fazer ao nosso redor. Eu vou citar uma frase do Theodore Roosevelt, que ele falou assim: faça o que você pode, com o que você tem, com as pessoas ao seu redor, utilizando os recursos limitados que você tem, e já está suficiente, tá? Vocês não precisam fazer nada além desses servicinhos diários com a sua família, com o seu corpo, e fazendo isso, a humanidade vai se redimir completamente, né? Que assim seja. Que assim seja. Quer falar aí, o Vitor, nosso diretor criativo, técnico, quer falar um pouco aí? Fala aí, Vitor. Ô Luiz, uma pergunta. O que é mais difícil? Uma operação para não deixar a pessoa cega ou a pessoa já ficar cega em questão do evangelho, questão da espiritualidade? O que é mais difícil? Eu acho que é a segunda parte, porque quando você perde a esperança, né? Quando você não traz o conceito da esperança para dentro da sua vida, quando ela perde isso, ela perde talvez o propósito da vida dela. Porque tecnicamente a cirurgia, se por acaso as coisas não acontecerem da melhor forma, existe a possibilidade da gente talvez fazer uma nova intervenção. Mas quando você perde totalmente a possibilidade de acreditar no Evangelho, ou de você buscar esperança, buscar o que a vida pode trazer de melhor para você, aí a gente não consegue acreditar em nada. Aí tudo fica muito mais difícil. Você não consegue melhorar a visão, você não consegue melhorar a sua vida, você não consegue melhorar a sua parte financeira, você não consegue melhorar nada. Então a parte essencial da nossa vida é sempre trazer o Evangelho, a esperança, a renovação para a nossa vida. Porque as dificuldades, elas surgirão sempre. Elas estão dentro do nosso escopo. Talvez a gente imponha mais dificuldades, mas quando a gente transpassa ou consegue passar esse obstáculo, a gente consegue renovar a nossa esperança, o nosso propósito e assim seguir. Muito bom. E outra coisa, você falou na conversa lá fora que você é um médico e trabalha nessa parte mediúnica. Isso ajudou aos trabalhos da casa, para você ser médico, para você receber algum espírito e sentir, e falar que ele está com dor em tal lugar, até para a orientação do grupo? Em relação dentro da casa espírita, você disse? Dentro da casa espírita. Eu sou, assim, dentro do trabalho mediúnico, eu às vezes eu não me exponho tanto quanto devia. Eu sou uma pessoa, dentro da casa espírita, dentro do meu grupo, a gente é talvez um dos mais velhos, mas enfim. Mas eu sempre me atenho mais. Mas existem algumas situações em que a gente é impelido realmente a ressaltar isso. Então, quando existe algum atendimento espiritual, né, que existe uma situação mais difícil, em que muitos ali não entendem o que acontece, o conceito de medicina humana ajuda um pouco. O conceito espiritual, da medicina espiritual que Jesus nos trouxe, ajuda bastante. É isso. Posso perguntar? Em relação ao transplante, Luiz, você já fez algum que teve rejeição? O que pode causar uma rejeição? A rejeição, tecnicamente, é uma resposta do corpo contra o tecido que você recebeu. Pela literatura científica atual, a maior chance disso acontecer é no primeiro ano. E conforme o tempo vai passando, o tempo da rejeição diminui.
Eu já tentei entender porque existiu algumas situações diferentes, porque acontece com alguma pessoa e na outra não acontece a rejeição. Você fica encafifado com isso, por mais que o contexto porque existem transplantes de alto risco, existem não, mas mesmo transplantes de baixo risco, às vezes rejeita. E por que isso acontece? Eu juro por você, porque no conceito espiritual a gente tenta perceber alguma atitude do paciente, esse tipo de coisa. Às vezes são pacientes mais ansiosos, são pacientes às vezes que também não se tratam direito, não usam o medicamento direito, que isso interfere talvez diretamente na resposta imunológica. Mas em relação à parte do conceito espiritual, talvez o estilo de vida que ele possa ter, possa interferir nesse processo de rejeição ao tecido. Não estou falando que isso não é um dado, é uma impressão do meu dia a dia. Na parte da medicina humana, é exatamente quando tem uma rejeição, às vezes a gente reverte, às vezes a gente não reverte. E aí tem que trocar o tecido novamente. Mas em relação ao envolvimento espiritual na parte da rejeição, o que pode estar atrelado pela minha percepção, às vezes o estilo de vida, conforme a pessoa encara a vida, conforme a pessoa encara aquela situação que ela vive, não em relação ao olho, mas às vezes a um contexto de saúde geral humana. Porque quando a doença impõe alguma situação e de como você encara, muda totalmente como vai ser realmente, se você vai conquistar a cura ou não. Isso aí é muito, muito complexo. A gente nem sabe o lado daqui, que já é difícil, imagina o lado de lá, que é o lado das influências espirituais que está acontecendo, essa pessoa que está recebendo o órgão, obsessões, planejamentos kármicos. Sim. Que às vezes a pessoa vem com um planejamento para perder a visão. E quem sabe, o nosso trabalho, que nem o Luiz falou, vamos fazer o nosso trabalho e deixamos para o plano espiritual fazer essa outra área aí, né? Uma coisa que eu vou fazer um adendo para vocês é o seguinte: quando eu comecei a minha área, eu tinha um grupo espiritual também lá no meu centro, e eu trazia às vezes os pacientes para fazer as terapêuticas, se os pacientes permitissem ali, né, o atendimento, as vibrações, né? E eu recebia um monte de caso difícil, complexo, paciente complicado, com resultados cirúrgicos mais difíceis, e estava diferente do padrão que quando eu estava aprendendo, né? Estava muito mais difícil no primeiro momento. E eu fui lá nas nossas orações ali da parte do centro espírita, pedir auxílio dos mentores, né? E aí veio um mentor e falou que estava vindo muito caso difícil, e ele falou assim para mim: para quem que a gente vai mandar essa gente, se não para você? Qual outra opção? Você está trabalhando para nós. Você está aceitando um processo de auxiliar as pessoas. Eu não vou mandar pessoas sem problemas. O plano espiritual vai mandar para você aquilo que eles acham que você vai dar conta. Exatamente. E nós, às vezes, com esse conhecimento, eles vão mandar pacientes mais complexos espiritualmente, justamente porque nós estamos aqui abertos e aceitando aquilo. Então me acalmou um pouco isso. Então quando vem muita coisa difícil, eu não acho que é ruim, mas que ou eu não estou sendo competente o suficiente, ou por que para alguns eles só mandam o casinho fácil e para mim é caso difícil? Porque eles acreditam que a gente vai dar conta, Luiz. O trabalho só chega para quem está preparado. O trabalho chega para quem está preparado. Então, quem é da área da saúde, se começar a vir coisa muito complicada, não é que vocês estão do lado negativo, tá? Não é que o plano espiritual não gosta de você. Não gosta de você. Pelo contrário, eles estão precisando da nossa ajuda e eles estão colocando uma carguinha um pouquinho maior para ver se a gente ajuda eles, né, Luiz? Exatamente. Então, meus amigos, queria agradecer o Luiz pela excelente conversa, pelo esse bate-papo aqui, que daria para a gente ficar mais horas e horas aqui, mas o nosso Cardecast já está terminando. Eu gostaria de terminar
com uma oração. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos adentrando nos seus domínios, no domínio do amor, no domínio da fraternidade, no domínio da vida eterna, que a gente possa utilizar desses recursos divinos na nossa vida pessoal e que a nossa missão aqui de trabalhar, de auxiliar, seja muito abençoada. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, uma coisa só para terminar, o Luiz vai estar na descrição do vídeo a casa que o Luiz trabalha, e eles também têm a parte online, que é muito trabalhada com eles, e que vocês vão poder ter o conhecimento do trabalho que o Luiz faz em Santos, tá bom? Fiquem com Deus.